Começar aqui a nossa gravação. E aí vamos lá para a nossa aula de hoje. Já estou compartilhando minha tela aqui para vocês com a parte de progressão aritmética, tá bom? Então, nós vimos na última aula, né? Nós vimos lá a fórmula do termo geral, nós vimos a fórmula da soma de n termos e nós resolvemos, né, algumas questões, tá? Foi na nossa aula de sexta, então foi só um tempo, foi bem rápido. Hoje a gente vai finalizar e também vai ver a parte de progressão aritmética. Eu quero finalizar isso hoje, tá? Eu quero finalizar a progressão aritmética e progressão geométrica hoje, tá bom? Então vamos lá, acho que tá tudo certo, a galera já tá aí, o áudio tá ok, a gravação já começou. Gente, então, ó, nós vimos que uma progressão aritmética é uma sequência numérica, né? Onde cada termo é igual ao seu antecessor mais uma razão, né? Então, por exemplo, aqui é uma progressão aritmética, né? 1, 3, 5, 7. Por quê? Porque do 1 para o 3 está aumentando quanto? 2. Do 3 para o 5 também está aumentando 2. Do 5 para o 7 também está aumentando 2. Do 7 para o 9 também está aumentando 2. E assim vai, né? Então, isso é uma progressão aritmética, isso nós vimos. Nós vimos também, na última aula, que a fórmula para encontrar um termo geral de uma progressão aritmética é essa, né? É o primeiro mais n menos 1 vezes a razão, onde esse nzinho aqui vai ser igual a esse cara, né? Então, se você quiser achar o A10, esse n aqui vai valer 10, e assim por diante. A soma de n termos, né? Se você quiser somar os 10 primeiros termos, os 20 primeiros termos de uma progressão aritmética, você vai usar essa fórmulazinha aqui, que é o primeiro termo que você está somando, mais o último da sequência, vezes a quantidade de termos dividido por 2, né? Então, nós estudamos essas formulazinhas aí. O que eu não passei para vocês na última aula foi a relação fundamental da progressão aritmética, né? Que relação fundamental é essa? Vamos dar uma olhadinha nela bem aqui, ó. Olha só. Se você prestar atenção, esse 5 aqui, ó, olha para o 5. Como é que eu chego nesse 5? Se eu somar aqui o cara que vem antes dele, ó, o 3, mais o cara que vem depois dele, que é o 7, 3 mais 7 vai dar quanto, gente? Vai dar 10. 10 dividido por 2 dá quanto? Dá os 5 que a gente quer, ó, né? Então, perceba que o 5 ele é igual ao seu antecessor mais o sucessor dividido por 2. Né? Olha para o 3. Mesma coisa vai acontecer com o 3. Ó. O que é o 3? O 3 é o antecessor dele, que é o 1, mais o sucessor dele, que é o 5. 1 mais 5 dá 6, dividido por 2, que vai gerar quanto? Que vai gerar 3. Tá? Então, essa relaçãozinha fundamental da progressão aritmética, né? Olha para o 7. Quem é o 7? 7 é o cara que vem antes dele, que é o 5, mais o 9, que vai dar 14, dividido por 2, ó, que gera o 7. Tá bom? Então, essa é a relação fundamental da progressão aritmética, né? Um termo central é igual ao seu antecessor mais o sucessor dividido por 2. Tá bom? Vamos lembrar dessa relaçãozinha fundamental aí, importantíssima para a gente resolver alguns exercícios, como esse aqui, do IEA, né? Que é um concurso aí dos especialistas na aeronáutica, né? Também um concurso legal de se fazer, viu? Eu acho que a idade aqui é mais, eu acho que até os 28 pode fazer esse concurso. Depois eu vou mandar no grupo para vocês um resumão sobre esses concursos militares que vocês ainda podem fazer, que é o concurso da ESA, que é o concurso do IEA, né? São concursos interessantes, beleza? E aí, a gente tem que correr atrás, né, pessoal? São inúmeras oportunidades aí no Brasil, a gente tem que agarrar uma delas. Então vamos lá. Olha só, você tem aqui, considere esses quatro valores, x, y, 3x e 2y, em PA crescente. Ou seja, o que a questão está te dizendo? A questão está te dizendo, olha, esses camaradas aqui, ó, x, deixa eu aumentar isso aqui. A questão está te dizendo, olha, essa sequência, x, y, 3x e 2y, isso aqui é uma PA. Ela está dizendo, olha, isso aqui é uma PA. Aí ela fala assim, se a soma dos extremos é 20, ou seja, o que é a soma dos extremos, pessoal? Quem são os extremos? Ou seja, é o primeiro e o último, né? Quem são os extremos? X mais 2y. Então, ela está dizendo, olha, se a soma dos extremos é 20, qual é o valor do terceiro termo? Quem é o terceiro termo, gente? Não é o 3x aqui, ó? Então, a questão quer saber o 3x. Como é que eu faço para achar esse 3x, né? Sendo que eu não tenho o valor nem de x nem de y. Eu só sei, a única coisa que eu sei é que x mais 2y é 20, né? Mas eu consigo mais uma equaçãozinha aí, ó, para eu poder solucionar o problema, né? Qual é a equação que eu consigo? Olha só. O y, dá uma olhadinha para o y. Ele não é um termo do meio, né?
Então, o que que eu posso dizer? O que que a gente aprendeu? A gente aprendeu que o y, que é o cara do meio, ele é igual ao cara que vem antes, mais o cara que vem depois, que é quem? 3x, né? Deixa eu aceitar aqui um pessoal que está aqui pedindo para entrar. Pronto. Então, vamos lá. Ó, nós aprendemos que o carinha do meio é igual ao carinha que vem antes, que é o x, mais o carinha que vem depois, que é o 3x. Tudo isso, pessoal, dividido por 2, né? Nós aprendemos isso aí, ó. Tudo isso aqui dividido por 2. Vou colocar aqui. Pessoal chegando aí. E aí, ó, vamos continuar nossa continha, né? A gente vai chegar aqui, o y vai ser igual a quem, gente? Vai ser igual a 4x dividido por 2, ó. 4x dividido por 2. Pronto. Isso aqui vai ser igual a quem, gente? Igual a 2x. Então, nós conseguimos, ó. Nós chegamos aonde? Nós chegamos em que y é igual a 2x a partir da relação fundamental. A partir da relação fundamental, nós chegamos aqui, ó. Se eu já tenho isso, tá tudo feito, né? Tá resolvida a minha vida. Né? Se y é igual a 2x, eu vou conseguir achar o valor de x aqui, ó. Porque eu sei que x mais 2y é igual a 20. Então, x é x, 2y. Só que quem é y? Tá ali, ó. Y é 2x. Isso aqui tudo vai ser igual a quanto, pessoal? Igual a 20. Então, você vai ter x mais 4x igual a 20. Aí você vai ter 5x igual a 20, né? Ok? Esse 5 está multiplicando, passa dividindo, né, pessoal? Então, você vai ter x dividido por 4. E aí você vai ter que x vai ser igual por 4 é a minha cara, né? Já estou botando aí a resposta. X dividido por 20 dividido por 5, x vai ser igual a 4, né? Ok? Então, chegamos no valor de x. A questão não quer saber o valor de x. O que a questão quer saber, pessoal? A questão quer saber o terceiro termo. Quem é o terceiro termo dessa sequência, gente? Não é o 3x aqui, ó. Ficou feio aqui, né? Quem é o terceiro termo dessa sequência? É o 3x aqui, ó. Né? Então, gente, se x é 4, a questão quer saber o valor de 3x, né? Então, você vai ter 3 vezes 4. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar 12, né, pessoal? Então, ó, questãozinha de progressão aritmética do concurso lá da aeronáutica, tranquilo, né? Tranquilo, sem estresse. O que você precisava fazer? Saber a relação fundamental da progressão aritmética. Para quem chegou depois, que relação é essa, professor? O carinha do meio sempre é igual o seu antecessor mais o sucessor dividido por 2. Então, 3 é igual a quem? É igual a 1 mais 5, que dá 6, dividido por 2. Por isso que a gente chega no 3. Mesma coisa vai acontecer com qualquer outro termo que esteja no meio. Quem é o 7? É o cara que vem antes, mais o cara que vem depois. 5 mais 9, 14. Dividido por 2, dá quem? 7. E foi essa relaçãozinha fundamental que nós usamos para chegar nesse valor, para substituir aqui, né? E solucionar a nossa questãozinha. Tá bom? Vamos lá, tem mais uma questão dessa aí para a gente treinar mais um pouquinho essa relaçãozinha. Porque ela cai, hein? Vocês vão ver aqui que ela cai bastante em concurso militar. Vai que vem lá na tua prova, né? Eu tenho que ter te ensinado para você acertar a questão, né? Não deixar passar nada. Então, tira um print aí da tela, copia, né? Tira uma foto, que eu já vou trocar aqui para a gente resolver a próxima questão. Vamos fazer muitas questões hoje. Temos que entrar ainda em progressão aritmética e finalizar, progressão geométrica, na verdade, e finalizar ainda hoje a parte de progressão geométrica, né? Não vamos perder tempo. Simulado amanhã, né, pessoal? Às 7 horas, tá? Não esqueçam, né? O simulado vai ficar aberto aí até mais ou menos 1 hora da manhã. Vou deixar ele aberto para vocês terem tempo de fazer tranquilamente. Depois, amanhã, eu vou colocar um vídeo no grupo pela parte da tarde, cedinho da tarde, 1 hora ali. Eu vou colocar um vídeo no grupo explicando a dinâmica do simulado. Esse simulado, a dinâmica vai ser um pouquinho diferente. Quando você terminar, já vai aparecer o seu resultado ali, né? Para você ver as questões que você acertou, que você errou, já vai dar sua nota automaticamente. Aí a classificação eu coloco na sexta-feira para vocês de manhã no grupo, tá bom? Então vamos lá, deixa eu apagar aqui e colocar. Eu vou afastar, e aí vocês vão ter como base essa questão que a gente resolveu, né? Ajuda, né? Você olha como que a gente resolveu. É, não vai dar, porque a outra é muito grande.
Deixa eu apagar aqui, colocar as formulazinhas aqui para o lado, a gente vai já precisar delas também. E trazer a questão aqui. Falta só a imagem, deixa eu trazer a imagem para vocês. Pronto, tá aqui a imagem. Olha só, o cara vê um triângulo, né? Que a primeira coisa que ele pensa é, pô, o professor nem ensinou triângulo ainda, né? Mas não precisam. As medidas dos lados A, B, BC e CA de um triângulo formam nessa ordem uma progressão aritmética. Então a primeira coisa que você tem que fazer é colocar na ordem que ele falou. A ordem é o lado AB. Quem é o lado AB aqui, ó? É 2x, ó. Então, é 2x, AB, 2x. BC, quem é BC? É x mais 1, ó. X mais 1. E depois o CA. Quem é o CA? 3x. Então, nessa ordem aqui, a gente tem uma progressão aritmética, ok? Aí ela fala assim, qual é a medida do perímetro desse triângulo? Perímetro, professor, o que é perímetro? O senhor não ensinou isso ainda. Realmente, eu não ensinei. Mas vou ensinar agora. Gente, o que é o perímetro de qualquer coisa? O perímetro de qualquer coisa é a soma de todos os lados, tá? Então, o perímetro de um triângulo, de um quadrado, de um pentágono, de um hexágono, é a soma de todos os lados. Então, já anota aí, ó. Nós vamos ver isso na aula quando a gente for estudar a parte de áreas de figuras planas, né? Mas já anota aí, o que é perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados, ok? Perímetro, soma de todos os lados, tá bom? Então, o que a questão quer saber, gente? O que vem a ser o nosso perímetro aqui, ó? O que vem a ser o nosso perímetro? É a soma de todos os lados, né? Quem são os lados aí, gente? 2x mais x mais 1 mais 3x, concorda comigo? Né? Isso é o nosso perímetro aqui, ó. A soma de todos os lados, ok? Então, quando você somar isso, você vai chegar em quê? 2x mais x, 3x, 3x mais 3x, 6x, né? Então, você vai ter 6x mais 1. Isso é o perímetro. Aí você olha para a resposta e fala, não tem essa resposta. Realmente, não tem essa resposta. Porque tá faltando achar quem? Tá faltando achar o x. O que a gente quer tá aqui já, ó. Só que para eu finalizar, eu preciso achar o valor de x. Como é que eu vou achar o valor de x? De progressão aritmética. Se isso aqui é uma progressão aritmética, o que está valendo? Está valendo a relação fundamental. Deixa eu afastar isso aqui, que a gente não vai usar isso aqui agora. O que está valendo aqui? Está valendo a relação fundamental. Significa o quê? Significa que esse carinha do meio aqui, ó, x mais 1, significa que x mais 1 é igual a quem, pessoal? X mais 1 é igual ao seu antecessor, que é 2x, mais o seu sucessor, que é 3x. Tudo isso aí, gente, dividido por quanto? Tudo isso dividido por 2, certo? Tudo isso dividido por 2. Então, nós vamos conseguir achar o valor de x, né? Vamos continuar aqui, ó. Você vai ter x mais 1 desse lado, ainda não vou mexer aqui, nem lá do outro lado. Deixa aqui. Deixa eu copiar aqui para a gente não perder tempo. Para cá. Ok. Apagar isso aqui. 2x mais 3x, né, pessoal? Vai dar quanto? Vai dar 5x, né? 5x. E agora, o que a gente tem que fazer? A gente tem que resolver essa parada aqui, né? Como é que a gente vai resolver isso? Assim, ó. Esse 2 que está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, né? Ele passa com a operação inversa, tá? Então, você vai ter 2. O 2 vai multiplicar quem? Vai multiplicar todo mundo. Ele vai multiplicar o x mais o 1, tá? Isso aqui tudo vai ser igual a 5x, né? Aí esse 2 vai multiplicar aqui, ó. Tanto x quanto o 1. 2 vezes x vai dar 2x, né, pessoal? Mais 2 vezes 1 vai dar 2. Tudo isso aqui igual a 5x. Ok? Beleza? E aí, ó. Vamos lá, né? A gente quer achar o x, então deixa o 2 desse lado aqui e passa o outro 2 para lá, ó. Né? Então você vai ter do outro lado lá 5x menos 2x. Pronto, pronto. Então você vai ter 2 igual a 3x. Se eu quero achar o x, pessoal, esse 3 vai passar dividindo, né? Então isso significa que o x vai ser igual a 2 dividido por 3, ó. Isso é o valor de x. X é igual a 2 dividido por 3, né?
Tranquilo. Achamos o valor de x. É o x que a gente quer? Não, a gente quer o perímetro, que foi a primeira coisa que nós calculamos. A gente sabe que o nosso perímetro é 6x mais 1. Né? Tá aqui, ó. Sabemos que o nosso perímetro é isso. Só que agora, eu já tenho o valor de x. Ó. Eu já tenho o valor de x. Quanto que vale o meu x, pessoal? O meu x, ele vale 2 sobre 3. Deixa eu colocar aqui o 3 aqui embaixo. 2 sobre 3 é quanto vale o meu x. Aí acabou a questão pra gente já, né? A continha aqui é fácil de fazer, ó. Moleza pura, né? É só ele me ajudar aqui a transferir isso. Agora. Pronto. Gente, denominador do 6 não aparece, né? Mas todo mundo sabe que aqui embaixo tem o quê? Tem o 1, né? Multiplicação de fração, multiplica os de cima com os de cima, os de baixo com os de baixo, né? Então, 6 vezes 2 vai dar 12 e 3 vezes 1 vai dar 3, né, pessoal? Tá aqui. Tudo isso aqui. Tá feio aqui, mas vamos lá. Mais 1, né? Mais 1. Gente, 12 dividido por 3 vai dar quanto? 4. 4 mais 1 a gente vai chegar onde? O 5, né? E aí a gente vai marcar a nossa alternativa A. Ok? Beleza? Fácil, né? Tranquilo, sem muito estresse, né? O que você tinha que saber aí, pessoal? Você tinha que saber, né, a sua relaçãozinha fundamental. Se você não soubesse a relação fundamental, não tinha para onde correr, né? Você ficaria bem enrolado, tá? Então, a parte mais importante aí era saber a relação fundamental e saber o que era um perímetro também, né? Senão você não conseguiria resolver, tá? Então são questões novas, são ideias novas que eu estou trazendo para vocês, né? Quanto mais questões, quanto mais ideias novas vocês tiverem, mais preparados vocês vão estar para qualquer concurso que seja, né? Gente, alguma dúvida até aí? Tá tudo bem? Qualquer coisa fala aí no chat, tá? Fala no chat que a gente resolve, né? Vamos resolver mais uma aqui de progressão aritmética. Vamos fazer hoje 5 questões de progressão aritmética e 6 de progressão geométrica, né? Hoje a aula vai ser pesada, viu? Mas vai dar tempo. Vamos fazer tudo. Não podemos perder tempo. Nosso tempo é preciosíssimo, né? Então, tira uma foto aí da tela que eu já vou trocar, né? E aí, já vou colocar a próxima questão que a gente vai resolver. Tá bom? Vamos lá. Vou apagar aqui. Aqui também. Pronto. Aqui. Deixa eu só subir aqui as respostas. Aqui estão as respostas. Deixa eu ver se são só 4 mesmo. São só 4 mesmo. Então, gente, olha só. Tá aqui as fórmulas que nós vamos precisar, hein? Essas fórmulazinhas precisam estar na alma, hein? Escreve no papel, prega na parede do quarto. Toda vez que for deitar, olha para elas para não esquecer, né? Tem que lembrar delas. Depois que acabar o concurso, tu esquece. Mas até a prova, até o dia da prova, você precisa saber, né? Então, olha só, um fisioterapeuta elaborou o seguinte plano de treinos para o condicionamento de um maratonista, né, que se recupera de uma contusão. Primeiro dia, o cara vai correr 6 quilômetros e nos dias subsequentes, né, ele vai adicionar 2 quilômetros, né, a cada dia, né, a cada dia. Então, traduzindo, no primeiro dia ele vai correr 6, no segundo dia ele vai correr 8, depois 10, depois 12, depois 14, depois 16 e assim vai, né? Aí a questão fala assim, ó, o último dia de treino será aquele em que o atleta correr 42. O total percorrido pelo atleta nesse treinamento, do primeiro ao último dia em quilômetros, corresponde a... Gente, esse aqui é aquele tipo de questão que eu falei para vocês, que se você não souber fazer pela fórmula, você tem que fazer pela humildade. Professor, como é que é a humildade? A humildade é assim, ó.
Esse número aqui, esse 42, não é um número astronômico, né? Ou seja, ele não é tão grande assim. Você consegue ir colocando aqui de um por um, ó, até chegar nele. Ó, olha como nem demora tanto. Você vai colocando aqui de um por um até chegar nele. Tá, professor, mas eu preciso saber sim, eu vou já te ensinar a fazer pela fórmula. O que eu tô te passando aqui é que se tu não lembrar como é que faz na fórmula, esse tipo de questão de PA e de PG, tu consegue fazer na mão, ó. Então tá aqui todos os dias que o cara correu, todas as distâncias, ó. Se tu não soubesse fazer pela fórmula, como eu vou fazer aqui, o que que tu tinha que fazer? Tu tinha que somar isso aqui, ó. Somar todos esses valores. Somar todos esses valores tu sabe. Então o que eu quero te dizer é o seguinte: se tu não sabe fazer pela fórmula, procura um jeito de fazer que tu chegue na resposta certa, mas não perde uma questão desse tipo, porque é uma questão fácil, entendeu? Então para tudo dá seu jeito na vida. Se tu não sabe fazer pela fórmula, escreve aqui a sequência todinha, ó. Ó, nem doeu, foi rapidinho. E aí soma um por um. E aí você vai chegar na resposta, né? Humildade, humildade. Tu só não pode perder uma questão dessa, tá? Mas vamos lá. Isso aqui é um método alternativo para caso você não lembre das fórmulas, né? Agora vamos fazer pela fórmula, bonitinho. Gente, o primeiro dia é o 6. Então, o que que isso está me dizendo? Ó, já coloquei que a nossa progressão aritmética vai ser desse tipo aqui, né? Tudo bonitinho. O que que eu tenho? Eu tenho que o primeiro termo, o A1, vale quanto? 6. Eu tenho que a minha razão vale quanto? Gente, a minha razão vale 2, não vale 2? E o meu último termo, o último dia de treino dele é quando ele vai percorrer quanto, pessoal? 42. Então, olha só, o AN é 42. O último termo é 42. Né? Então, olha só, o AN é 42. O que está me faltando? Está me faltando saber o que N é esse. Saber se esse último termo é o 20º termo, se é o 15º termo, se é o 16º termo. Como é que eu faço isso? Pelas fórmulas, né, pessoal? Aqui, ó. Eu sei que a fórmula do AN é quem? É o A1 mais o quê? Mais N menos 1 vezes a razão. Depois da aula, refaz esses exercícios, tá? Para pegar prática, né? Para entender bacana, ok? Eu sei que a fórmula é essa. A questão já me deu o AN. A questão disse, olha, o AN ele vale 42. Então tá aqui, ó, 42. Quem é o A1? Quem é o primeiro termo? A questão já me deu, é o 6. Por que que ela não me deu? Ela não me deu o N. Eu não sei quem é o N. Mas eu sei quem é a razão? Sei, tá ali o 6. Ó. Quer dizer, a razão é 2, né? Eu sei quem é a razão é 2. Então, pega a fórmula, substitui os valores que tu tem. O único que vai ficar lá sem ter o valor é aquilo que tu não tem. Né? É assim que a gente vai resolvendo as questões. Tá? Precisa ser um matemático, um gênio da matemática, não. Você vai assim. Foi assim que eu comecei, quando eu comecei a estudar matemática, né? Eu também tinha as minhas dificuldades. Então, eu olhava, eu digo, pô, se eu tenho 4 termos e a questão me deu 3, eu vou substituir esses 3 que ela me deu, o que ficar faltando é o que eu preciso achar, né? E assim você vai fazendo, e assim você vai pegando a prática, vai pegando a manha da coisa, né? Então, olha só, perceba, eu substituí os termos que eu tinha. Sobrou quem? Sobrou o N ali, que é quem eu quero achar. Eu preciso achar esse N para que eu consiga achar a soma total. A fórmula da soma está bem aqui, o N. Se eu não tiver ele, eu não consigo resolver. Tá? Então, você vai ter, ó, 42 igual a 6, né? Mais. Esse 2 vai multiplicar todo mundo, tá, pessoal? Então, 2 vezes N vai dar 2N. E 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. Ok? Então, você vai ter 42 igual. 6 menos 2 dá 4, né, pessoal? Mais 2N. Então, você vai ter 42 menos esse 4 igual a 2N. 42 menos 4 vai dar quanto, gente? Vai dar 38, né? Igual a 2N. Então, 38 dividido por 2 vai ser igual ao N, ó. 38 dividido por 2 vai dar quanto, pessoal? Vai dar 19. Então, significa que o AN é o termo 19 aqui, ó. Né? Esse 42, ou seja, o 42 é o 19º dia que o cara vai correr. E o que a questão quer saber? O total percorrido. A questão quer saber o total que ele andou. Ou seja, a soma de todos os quilômetros que ele percorreu. Ou seja, a soma de todos os dias. Então, qual é a fórmula que a gente vai usar agora? A soma, né? O SN aqui, ó. Quantos termos a gente está somando? 19. Então, é a soma dos 19 termos. Quem é o primeiro termo? 6. Quem é o último termo? É o AN. A questão já me deu, que é o 42. Quem é o N? O N é o número de termos que a gente está somando. Foi o que a gente achou aqui, ó. Quantos termos são, pessoal? 19. Agora ficou fácil, né?
agora é só dividir por 2. Tranquilamente aqui, ó. Dividindo por 2. Aí você vai ter aqui 48 vezes 19, tudo isso dividido por 2. Tudo isso dividido por 2. Né? Então, a soma dos 19 termos aí que o cara andou todos os dias vai ser o quê? Vai ser 48 vezes 19 dividido por 2. Na hora que você fizer essa continha aí, você vai chegar em 456. Tá? Então, a questãozinha abordava, né, as duas fórmulas que nós aprendemos aí sobre progressão aritmética. Ok? Essas questões estão na apostila, tá, pessoal? Só para lembrar. As questões que eu estou resolvendo com vocês estão na apostila de vocês. Ok? Lá dentro da apostila. Eu vou trazer uma questão agora, que também está lá, só que ela tem um texto relativamente grande aqui. Deixa eu ampliar isso para trazer para vocês. Ao tempo que vocês tiram um print aí da tela, né? Anota aí. Qualquer coisa, fala, tá, pessoal? Pergunta. Fala aqui no chat, né? Professor, não entendi tal coisa. A gente repete aqui quantas vezes for necessário. Então, vamos lá. Acho que já deu tempo aí da galera copiar, né? Deixa eu colocar as fórmulas aqui no cantinho, que a gente vai já precisar delas de novo. Apagar aqui, tá, pessoal? Então, vamos lá. Apagando. Apagando. Olha aí, o texto é grande, né? Tá, deixa ele aí, eu vou trazer a questão, colocar aqui do lado. Tá aqui a questão. Aqui. Então, pessoal, tá aqui o texto, né? Vamos ler o texto, olha só. Os Estados Unidos se preparam para uma invasão de inseto após 17 anos. Preste atenção nesses 17. Então, significa que a última ocorreu há 17 anos. Então, ela fala assim, ó. Invasão de insetos, né? Aí ela fala que a última invasão de inseto ocorreu, fala, né? Que eles vivem a pelo menos 20 centímetros sob o solo há 17 anos. E, nesse segundo semestre, bilhões de cigarras, né, emergirão para invadir partes da costa leste. Então, significa que eles estão debaixo do solo aí, né, há 17 anos, e vão subir agora. Aí ele fala assim, né, que tem mais de 170 espécies, né? Aí ele fala aqui, ó, a maioria aparece todos os anos, mas alguns tipos surgem a cada 13 ou 17 anos. Então, esse que a gente está estudando, ele surge a cada quantos anos? A cada 17. Então, significa que de 17 em 17 anos, esses insetos que a gente está estudando aqui vão surgir. O que esse 17 está te dizendo? Se o cara diz, olha, de 17 em 17 anos acontece, significa que esse 17 já é a razão, né? Porque se aconteceu em 2000, o próximo vai acontecer em 2017, e o próximo em 2034, e assim vai. Então, você já tem que olhar a questão já com a maldade, já enxergar as coisas, né? E aí, ó, você vai ter, vamos continuar lendo aqui, né? Falar do estudo brasileiro, papapá e ppp. Aí a questão fala assim, com relação à ninhada 2, e adotando o ano de 1996 como o primeiro termo de uma progressão aritmética. Então, olha só, o primeiro termo da nossa progressão aritmética é quem? É 1996. Olha só que coisa linda, né? Se o inseto que a gente está estudando aparece de 17 em 17 anos, a nossa razão vai ser quando, gente? 17, né? Aí a questão fala assim, ó, a expressão algébrica que melhor representa o termo geral AN da sequência de anos em que essas cigarras sairão à superfície, com N pertencente ali aos naturais positivos, é que não apareceu aí, né? É dada por. Olha só. Então, o que a questão quer saber? A questão quer saber o AN. A questão quer saber o AN. Ela está dizendo. Qual é a fórmula do AN? Qual é a fórmula do AN? Qual é a fórmula do AN? Ela não quer saber o AN numérico, ela quer saber uma fórmula que define o AN. Qual é a fórmula do AN, pessoal? Não é essa aqui, ó.
AN igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão? Então vamos lá, vamos calcular o nosso AN. Não sei quem é o AN, mas quem é o A1? A questão me deu quem é o A1, 1996. Eu sei quem é o N, eu não sei quem é o N, não sei. Mas a razão eu tenho? Eu tenho. Falei para vocês que as abelhas que a gente está estudando aparecem de quanto em quantos anos? 17, tá aqui, ó. Bem grande. Então a nossa razão é quanto? A nossa razão é 17. Então bastava substituir esses valores que você ia chegar. Quem é o nosso AN? É 1996, mais esse 17 multiplica todo mundo, né, pessoal? Então 17 vezes N é 17N e 17 vezes menos 1 é menos 17. Então vamos lá? Você vai ter aí 1996 menos 17, né? Vai dar 1979. Ok? Então você vai ter 17N mais 1979. Essa é a fórmula geral do Arrhenius. Não precisava achar um valor específico, ele só queria saber a fórmula geral. Tem esse resultado? Tem, né? O pessoal está aqui na letra A. Ó. Tá? Então perceba, só a fórmula, aplicação direta ali da fórmula. Se você identificasse o primeiro termo e a razão, acabava. Né? Não tinha mais o que ser feito. Ok? Questãozinha tranquila, né? O texto era grande, enrolava um pouquinho, mas nada demais, nada demais. Ok? Vamos fazer a última questão de progressão aritmética para a gente encerrar a progressão aritmética e partir para a progressão geométrica. Falei para vocês que hoje nós vamos encerrar isso. Então vamos lá. Deixa eu trazer aqui para vocês. Todas essas questões que eu estou fazendo estão na apostila, tá, pessoal? Mesmo número, tudo igual. Esperar só um pouquinho para ver se tem alguém copiando aí, né? Tirando um print da tela, bonitinho. Copia aí. E aí eu já trago a última questão de progressão aritmética. Feriadão bom para estudar, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Aqui a parada, né? Deixa eu trazer. Deixa eu ver aqui. Essa questão ela é legal, ela ainda te lembra a fórmula ainda, né? Ela ainda fala assim, olha, caso tu não lembre da fórmula, a fórmula é essa. Perceba, uma questão legal. Tá? Então vamos lá. Ó, a questão fala, em 2015, um arranha-céu de 204 metros de altura foi construído na China em somente 19 dias, utilizando um modelo de arquitetura modular pré-fabricada. Suponha que o total de metros de altura construídos nesse prédio varie diariamente de acordo com a progressão aritmética. De primeiro termo igual a 12,5. Opa, a questão já me deu o primeiro termo. Ela disse, olha, o primeiro termo é 12,5. Tá? Ok? E o último termo igual a quanto? Opa, ela chamou o último termo de x. Ó. Olha que beleza. Com base nessas informações, o valor de x. A questão me deu o primeiro termo e me deu o último termo. Será que ela me deu só isso ou ela me deu mais informações? Vocês conseguem identificar mais alguma informação nesse texto aí que seja útil para o nosso cálculo? E aí? Me respondam aqui no chat. Quais informações a gente consegue identificar nesse texto aí para a gente fazer essa continha? A conta eu vou fazer, eu quero que tu me ajude a identificar as informações. E aí? Porque o que mata é isso. O que mata é o cara achar as informações lá no texto. Que informação é aquele número que ela deu, né? E aí, pessoal? Quais informações a mais a gente tem lá no texto? E aí? A gente tem 3 números aqui, ó, 2015, 2004 e 2019. O que esses caras dizem aí pra gente? Né? Olha só, 204 metros não é a altura do prédio? Não é a altura do prédio? A progressão que a gente está falando não é os metros que foram construídos por dia? Então, se 204 é a altura do prédio, esse 204 é a soma de todos os termos. Porque quando eu somar a quantidade de metros que eu construí diariamente, quando eu somar, eu vou ter o total do prédio. Qual é a altura do prédio? 204.
Então, o SN é 204. Agora, esse Nzinho aqui, né? Quantos dias de obra eu tive? Quantos termos eu vou ter somando? A questão já me falou. Quantos dias de obra foram? 19. Então, a soma dos 19 dias de obra vai dar 204. Pronto. Né? A soma dos 19 dias de obra é 204. Já tenho tudo que eu quero. Já tenho tudo que eu preciso. Por quê? Porque a fórmula está aqui. A fórmula do SN, ó. Olha aqui. Bem aqui. A questão ainda te disse, olha, caso tu não lembre a fórmula é essa. Questão legal, né? Então, ó, a soma, vou substituir. O que é o SN? A soma dos 19. A soma dos 19. Quanto que é a soma dos 19? A questão me deu, ó, 204. Quanto que é o primeiro termo? A questão me deu, é 12,5. Quanto que é o último termo? A questão me deu também, ela chamou de x. Ó. E é ele que eu quero achar, né? Quem é o N? Quantos termos eu estou somando? Quantos dias de obra eu tive? 19. A questão te deu tudo. Só substituir na fórmula. Mais nada, hein? Só substituir na fórmula e mais nada. Pronto. E a questão ainda fala, ó, aproximadamente. Quando a questão fala aproximadamente, é porque vai dar quebrado. Vai dar um número feio. Entendeu? Vamos lá? Vamos para a continha, sem medo de ser feliz? Ó, esse 2 que está dividindo, ele passa para o outro lado fazendo o quê, pessoal? Ele passa para o outro lado multiplicando. Então, você vai ter 2 vezes 204, 2 vezes 204, igual a quê, gente? Igual a 12,5 mais x vezes o 19, ok? Vezes o 19, tá? E aí, vamos continuar a nossa continha. Trazer para cá, né? A gente vai ter aqui, ó, a seguinte situação. 408 igual a quem, né? Igual. Esse 19, pessoal, que está multiplicando todo mundo aqui, ó. O 19 está multiplicando todo mundo. Eu vou passar ele dividindo já, tá? Vou passar ele dividindo, ó. Vou deixar do outro lado mesmo só o 12,5 mais o x, ó. Ok? Porque o 19 está multiplicando todo mundo, por isso que eu posso passar ele dividindo, ok? Então tá aqui, 408. Ficou estranho, né? 408 dividido por 19, ok? Aqui está. Trazer para cá. Pronto. E aí, na hora que você dividir 408 por 19, você vai chegar em aproximadamente 21,5. Tá? Aproximadamente. É 21,47. Nós vamos arredondar já para 21,5. Isso aqui vai ser igual a 12,5 mais x. Eu quero achar o x, então é só passar esse carinha para o outro lado, né? Ó, negativo. Aqui tudo igual a x. Ok? E aí, pessoal, 21,5 menos 12,5 vai dar quanto? Vai dar 9 cravado, né? Cravadinho aí, ó. Ok? Então, x igual a 9. Né? A gente fica aí com a alternativa D de Deus. Beleza? Então, temos aí a nossa resposta, né? Tranquilo? Última questão de progressão aritmética, tá? Essa foi a última. Vamos agora para a progressão geométrica. Gente, deu para entender as questões? Tá tudo bem? Tá tudo certo? Confirma aqui no chat para mim. Estão tão calados hoje, né? Todo mundo cansado aí do feriado. Mas vamos que vamos, né? Não podemos parar. O tempo não para, a vida não espera pela gente, então a gente tem que correr atrás, né? Vamos lá. Vamos agora para progressão geométrica. Beleza? Vamos para progressão geométrica. Deixa eu parar de compartilhar aqui e compartilhar uma outra aba com vocês, tá? Vamos lá. E deixa eu compartilhar a tela inteira, que aí fica mais fácil. Deixa eu ver se já foi. Vamos lá, temos 50 minutos cravado. Vai dar tempo. Temos que ver o assunto e resolver 6 questões hoje da apostila. As 6 de progressão geométrica que tem lá na apostila de vocês. E aí vai dar tudo certo. Né?
Vamos lá, gente. Gente, algumas fórmulas de progressão geométrica, existem várias para calcular a mesma coisa, tá? Então, quando eu passar assim, olha, vamos usar sempre essa fórmula, aí você anota, porque existem várias, né? Dependendo de onde você for estudar, você vai encontrar várias fórmulas para calcular a mesma coisa, tá? Então, vamos lá, deixa eu expandir aqui o slide. Tá todo mundo vendo o slide aqui? Confirma para mim no chat, ou no áudio, que eu não estou vendo o chat mais. Se vocês estão vendo esse slidezinho aqui. Tá sim, professor. Então, né? Beleza. Então, vamos lá. Aqui é a progressão geométrica. Então, vamos lá. Gente, o que é a progressão geométrica? Lá na progressão aritmética, na PA, um termo era igual ao seu antecessor, né? Mais um outro valor, que era, a gente chamava de razão. Né? Aqui na progressão geométrica, um termo é igual ao seu antecessor vezes um número. É multiplicado pela razão, não é somado pela razão. Então perceba, 1, 2, 4, 8. O que está acontecendo aqui? Ó? O 2 é o 1 vezes 2. O que é o 4? É o 2 vezes 2. O que é o 8? É o 4 vezes 2. O que é o 16, pessoal? É o 8 vezes 2. Então, a diferença da progressão aritmética para a progressão geométrica é que na progressão aritmética a gente soma. A razão é somada ao seu antecessor. Né? E na progressão geométrica é multiplicado. Um termo vai ser igual ao seu antecessor multiplicado por uma razão, tá? Então, aritmética soma, geométrica multiplica, beleza? Essa é a definição aí, a primeira coisa que a gente tem que saber, tá bom? E aí, assim como era lá na progressão aritmética, né? A gente tem uma PG, uma progressão geométrica crescente, que só aumenta, né? 1, 2, 4, 8, 16 e vai embora até o infinito, se ela não for finita, né? Ok? A gente pode ter uma PG decrescente, né? Então você tem aqui 16, 8, 4 e assim vai. Nesse caso a razão seria meio, né? Seria 1 sobre 2, tá bom? A gente pode ter uma PG constante, né, pessoal? Que a razão vai ser 1, tá? Então 3, 3, 3, 3, 3 é uma progressão geométrica constante, porque a razão dela é 1. Então 1 multiplicado por qualquer coisa vai dar qualquer coisa, tá? E você pode ter uma progressão geométrica alternante, né, que vai variar entre termos positivos e negativos. Isso acontece quando a razão dela é uma razão negativa. Né? Então, ó, 1 vezes menos 2 vai dar menos 2 vezes menos 2 vai dar 4 positivo, e assim vai. Tá bom? Então, isso pode acontecer também. Ok? Vamos lá. E aí, ó, os termos, né, pessoal? A mesma coisa que acontecia lá na progressão aritmética, a gente vai ter aqui na geométrica, né? O primeiro termo, o segundo, o terceiro, o quarto, né? E o último termo a gente sempre vai chamar de AN, tá? E a razão, né? A razão aqui a gente costuma chamar de Q para diferenciar lá da progressão aritmética, tá? Então, esses carinhas a gente sempre vai falar, né? A1, A2, A3, AN, que é o último termo, a razão, que a gente vai chamar de Q aqui, tá? E assim vai. As fórmulas, né, pessoal? A primeira fórmulazinha que você tem que decorar é essa de cima aqui, ó. Então anota no caderno, prega na parede, toda vez que for dormir, né? Copia essa primeira aqui, tá? A primeira aqui, ó. A n é igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1. Então essa fórmulazinha aqui, pessoal, é a fórmula do nosso termo geral, tá? É a nossa fórmula do termo geral, ok? Então, o nosso termo geral sempre vai ser esse carinha aqui, ó. A n, anota só essa de cima, tá? Esquece essa de baixo. É porque essa aqui de baixo ele faz uma relação com qualquer termo, né? A gente vai sempre calcular em relação ao primeiro termo, em relação ao A1, ok? Então, não precisa copiar essa aqui de baixo, só essa aqui de cima, ó. A n vai ser igual ao A1 vezes a razão elevado a n menos 1, ok? Então, essa formulazinha aí é muito importante. Então, a gente precisa saber essa formulazinha, saber a fórmula da soma também, que é muito utilizada, né? E a soma também dos infinitos termos que a gente vai ver posteriormente, tá? Então, vamos lá. Copiou aqui a formulazinha? A n é igual a 1 vezes a razão elevado a n menos 1. Vou passar o slide, né? Vamos treinar? Vamos usar a formulazinha? Olha aí, que beleza. Determine o oitavo termo da PG. Então, tá aqui a PG, 5, 10, 20. Primeiro você identifica que é uma PG, né? Por quê? Porque tá dobrando, né? 5 multiplicou por 2 deu 10. 10 multiplicou por 2 deu quanto? Deu 20. Então é uma PG. Qual é a razão da PG? 2. Né? Então,
O primeiro termo é quanto, pessoal? É 5, né? O primeiro termo é 5, ok? E aí, ó, a gente tem o seguinte, a nossa formulazinha, né? A n é igual a A1 vezes Q elevado a n menos 1. A gente quer achar o A8, né? A gente quer achar o A8. Então, esse setezinho aqui é o expoente, né? Que ele calculou separado, tá? Então, quem que vai ser o A8, pessoal? Vai ser o A1, né? Quem é o A1? É 5, tá aqui, ó. Vezes a razão é quanto? 2 elevado a n menos 1. N, quem é o n? A gente não quer achar o oitavo termo, então 8 menos 1 vai dar quanto? 7. Tá aqui o 7, ok? Então, o A8 vai ser 5 vezes 2 elevado a 7. 2 elevado a 7 é o quê, pessoal? É o 2 se multiplicando 7 vezes, né? Já vimos isso aí também, né? Ok? Então, 2 elevado a 7 é o 2 se multiplicando 7 vezes. Quando você calcular 2 elevado a 7, você vai chegar em 128. 5 vezes 128 vai dar aqui o nosso 640, ok? Vai dar o nosso 640. Então, você tem aí, né, a aplicação da fórmula do termo geral de uma progressão geométrica, tá bom? Ok? Então, aqui, a mesma coisa, né? Você tem aqui, ó. Em uma PG, temos que o primeiro termo vale 4 e a razão vale 3. Determine o oitavo termo, né? Então, novamente, a gente precisa calcular o oitavo termo. Qual é a nossa fórmula? Essa aqui, ó. A1 vezes Q elevado a n menos 1, né? Então, quem é o A1, pessoal? A questão já deu, que é o 4, né? O primeiro termo, 4. Quem é a razão, gente? 3. A razão está elevada sempre a n menos 1, ó. N menos 1. Como a gente está calculando o oitavo termo, então vai ser 8 menos 1, né, gente? 8 menos 1 vai dar quanto? 7. Por isso que a razão aqui está elevada a 7, ó. Ok? Então, você vai ter 4. Quando você calcular 3 elevado a 7, você vai chegar aqui em 2.187, né? Dá um pouquinho grande, mas faz parte, né, do processo. Ok? Aí você multiplica, né? 4 vezes 2.187, você vai chegar que o oitavo termo de uma progressão geométrica, né, é aí 8.748. Professor, em que a gente aplica isso, né? Gente, a gente está vivendo uma progressão geométrica na prática, né? O coronavírus, a transmissão dele, nada mais é do que uma transmissão em forma de progressão geométrica. Por isso que é assustadora. Por quê? Porque você tinha lá no começo da pandemia uma pessoa que era capaz de contaminar, por exemplo, 8 pessoas, né? Então, você tem uma progressão geométrica de razão 8. Isso cresce de forma absurda. Então, você tinha lá uma pessoa que podia contaminar 8 pessoas. Essas 8 pessoas poderiam contaminar mais 8. Então, uma virou 8 que virou 64. Olha o crescimento disso, crescimento absurdo, né? Mesma coisa era lá com o número de mortes, né? O pessoal fazia um estudo lá que percebia que o número de mortes dobrava a cada 15 dias. Então, se dobra, é uma progressão geométrica, né? Por isso que a pandemia foi tão assustadora, porque os números da pandemia, eles eram baseados em progressões geométricas. Então, a progressão geométrica, ela cresce muito, mas muito rápido, tá? Por isso que, ó, você vê que o primeiro termo é 4. O oitavo termo aqui, né, já foi 8.748. Então, você imagina que se isso aqui, a gente transforma isso aqui em coronavírus, se no primeiro dia morreu 4 pessoas, por exemplo, e a razão de crescimento do número de mortes for 3, olha só, no primeiro dia morreu 4, no terceiro dia morreu 8.000, olha só. Claro que o número de mortes não seguiu esse termo, né? Uma progressão parecida seria o número de casos, né? O número de casos, sim, cresceu bastante, mas o número de mortes, graças a Deus, não chegou num número tão grande, né? Apesar de que o número está realmente muito alto, né? 3.000 mortes por dia é muita gente. Mas vamos lá. Então, por isso que a pandemia foi assustadora, porque os números dela são em progressão geométrica. Progressão geométrica tem essa característica de crescer muito, mas muito rápido, tá? Vamos lá. Isso aqui a gente não vai ver agora. A média geométrica também não. Aqui, quero passar para o que eu quero resolver lá com vocês, que é a soma, né? Então, gente, quero passar para a soma de n termos, né? A soma de n termos de uma progressão geométrica é essa formulazinha aqui, ó. Sn é igual ao A1 vezes Q elevado a n menos 1 dividido por Q menos 1. Então, copia essa formulazinha da soma de n termos, né? Depois eu passo para vocês ali a média geométrica, o produto, mas hoje eu quero focar no que eu vou resolver os exercícios com vocês, tá? Então,
Anota aí, ó, que a soma de n termos de uma progressão geométrica é igual ao primeiro termo vezes a razão elevado a n menos 1, dividido pela razão menos 1. Essa fórmula a gente vai usar muito, mas é muito para resolver os exercícios, tá? Então anotou? Beleza? Anotou bonitinho? Vou até tirar um print aqui para levar lá para o point dessa fórmula. Então, anotou a fórmula, beleza? Tá aqui. Deixa eu trazer ela para cá, que eu já vou trazer algumas questões para a gente resolver, tá? Então, deixa eu arrumar aqui o nosso slide. Deixa eu voltar a compartilhar aqui a tela do Paint com vocês. Vamos lá. Deixa eu parar essa apresentação. Compartilhar a tela do Paint aqui. Falo Paint, né? A professora, colega minha de inglês, fala que é Paint. Mas eu digo para ela que o Paint é meu, eu falo do jeito que eu quiser e tá tudo bem, né? Então, vamos lá. Deixa eu trazer aqui as questões de progressão geométrica para a gente. Vamos lá. Olha só, gente. Primeira questãozinha. Já para a gente fazer, usando aí, né, essa fórmula da soma, né, de vários termos. Olha só como é que isso cai de forma bem simples, né? Para a gente treinar aqui, ó. Olha só. Questãozinha aqui. Deixa eu colocar aqui embaixo. E recortar. Pronto. Questão da apostila, tá? Questão número 3 da apostila de progressão geométrica. Tá tudo lá. Beleza? Deixa eu ver se tá tudo certo aqui com o compartilhamento. Tá. Vamos lá. Sabendo que o primeiro termo de uma progressão geométrica é 2 e a razão é 3, determine a soma dos 5 primeiros termos dessa progressão geométrica. Olha só que coisa linda de se fazer, né? Que coisa fácil de se fazer. Aqui a fórmula. Anotou a fórmula? É só substituir. Não tem mais o que inventar, né? Então, olha só. Quem é o primeiro termo? A questão te deu, é 2. Quem é a tua razão? Não é 3. 3 elevado a quanto? Quantos termos tu está somando? Não são 5? Então é 3 elevado a 5, né? Deixa eu aumentar aqui esses números. Vamos lá. Então, olha só. A soma dos 5 termos vai ser igual a quem? Ao primeiro vezes a razão, que é 3, elevado ao expoente. Vou já colocar o expoente, tá, pessoal? Expoente é 5, né? Dividido pela razão menos 1, ó. Olha como é fácil. Por 3 menos 1. Pronto. O que está faltando? Está faltando o expoente bem aqui, né? Bem aqui. Deixa eu diminuir isso, né? Elevado a quanto, pessoal? 3 elevado a 5, né? Certo? Eu estou somando os 5 primeiros termos. Então, é 3 elevado a 5, ok? 3 elevado a 5, pessoal, é 243. Né? Então, você vai ter aqui, ó. Deixa eu aumentar novamente. Então, o que você vai ter? Você vai ter, ó, 2 vezes 243 menos 1. Não esqueça desse 1zinho aí. Dividido por 3 menos 1, né, meu povo? Que vai dar quanto? Que vai dar 2, né? O que você vai ter? Você vai ter 2 vezes 242, certo? Dividido por 2, né? O que a gente pode fazer aí, pessoal? A gente cancela, né? Esse 2 que está multiplicando ali em cima com esse 2 que está multiplicando que está aqui embaixo. Que coisa fácil, né? E aí vai sobrar quem? Vai sobrar só 242. Olha que legal. Moleza, né? Moleza, moleza, moleza. Muito fácil. Muito fácil. Agora, deixa eu trazer uma questãozinha. Vai utilizar a mesma fórmula, para vocês fazerem aqui, ó. Copia aí, né? Copia a fórmula. Perceba que é fácil, né? Se você souber a fórmula, substitui e fica tranquilo, né? Beleza? Sem preocupação. Espera aqui só um tempinho para o pessoal copiar aí, quem tiver que copiar, né?
Vamos lá. Então, deixa eu apagar aqui.
E aí, turma?